Bom dia para você que acompanha a programação da TV Mar. Nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de quinta-feira já, né? Finalzinho da semana, 10 de dezembro. Para você que acompanha a nossa programação, precisa sair de casa, mas não quer perder o nosso programa, não tem problema. Baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web. Acessa, o endereço você já conhece, né? www.gazetaweb.com. E a gente também está marcando presença lá nas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, no Facebook, acompanha a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais também. A gente sempre inicia o nosso programa lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família com cobertura odontológica e que agora te dá também a possibilidade de marcar consultas e acompanhar resultados de exame da tua casa. Pois é, acompanhando aí as novas tecnologias. Então, se você ainda não tem plano de saúde, faz o Apvida Saúde para Valer, nesse aqui a gente confia. E olha só, é claro que a gente também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos conferindo então quais são os principais destaques da Gazeta de Alagoas, acessando também, tá? www.gazetadealagoas.com.br e a gente acessa aqui os principais destaques da manhã de hoje. Prefeitos temem conflito federativo na disputa por vacina. Presidente da AMA diz que corrida por imunizante e embate com União devem acabar sobrando para municípios. Arthur Lira oficializa a candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. Intervenção e recuo. Renans retiram ação contra Luciano. Avanço do coronavírus. Casos sob investigação voltam a crescer. Em 24 horas, houve aumento de 5.037 para 5.202 pessoas, mais de 3% que ainda aguardam resultado laboratorial. Cesal registra mais de 275 novos casos de Covid e 3 óbitos, mais de 1,7 mil alagoanos estão em isolamento domiciliar. Estado tem mais índios infectados por coronavírus, muito preocupante, gente. Cai número de casamentos de menores em Alagoas. Vista Lagoa é vencedor do Prêmio Master ADM 2020. Protesto no centro cobra respostas para sumiço de pedreiro Jonas Seixas. A gente vai acompanhando também essa situação. JHC discute com FNDE, volta às aulas em Maceió. Vendas em frigoríficos e nas peixarias recuam 76%. Será que aumenta agora nesse momento de situação de vendas, né, por conta do Natal? A gente vê aí acompanhando também. Procura por motocicletas tem queda de 26,8% esse ano. Esses são os destaques aqui da Gazeta de Alagoas e você vai acessando para obter mais informações www.gazetadealagoas.com.br. Porque agora a gente vai falar ao vivo com Viderlan Araújo e Chico Nogueira, que vão trazer mais detalhes a respeito de um evento que foi lançado ontem, um projeto que foi lançado ontem, inclusive exibido ao vivo no portal Gazeta Web, é o Alagoas para o Futuro. São medidas que estão sendo adotadas para ver como que nós podemos nos reerguer, né, como se fosse assim um norte, um norteamento para setor público, privado e também para a sociedade civil nesse momento de pós-pandemia. A gente vai conferindo agora ao vivo, então, com o Viderlan Araújo. Viderlan, bom dia para você. Muito bom dia para você, Orlando Santos. Ótimo dia para os telespectadores da TV Mar. É verdade, o que você colocou acabou sendo também um lançamento de um evento que teve um papel relevante para todo o corpo setorial nesse período de pandemia e para preparar melhor as pessoas que oferecem serviços para seus consumidores e clientes em Alagoas. O projeto Alagoas para o Futuro foi lançado ontem e tem um estudo que foi realizado. Surgiu inclusive da necessidade de propor caminhos que possam ajudar o Estado a construir alternativas para enfrentar os desafios. Inclusive são vários os desafios. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com a Renata Mendonça, que é coordenadora dessa pesquisa. Renata, inicialmente vamos explicar o lançamento. O evento ele foi feito ontem através desse lançamento oficial, Alagoas para o Futuro, e um estudo foi desenvolvido. De que partiu essa necessidade? Bom dia e muito obrigado por ter aceitado o convite da nossa produção. Bom dia, obrigada. Então, esse estudo ele foi desenvolvido pela MESPA, né, que é uma agência de tendência e inovação alagoana,
E foi a partir de um incômodo de como as pessoas iriam reagir, tanto nesse mundo de pandemia, como também nesse mundo pós-pandêmico, né? O que vem. Então a gente imaginou que as pessoas precisariam pensar um pouco mais sobre o futuro e se antecipar às mudanças que estão acontecendo rapidamente. E são mudanças constantes, Renata. Vamos falar um pouquinho de que tipo de setores você acredita que o evento ele vai trazer, pelo menos orientações e apresentar pelo menos resultados de maneira imediata ou com um curto espaço de tempo diante dessas necessidades que são necessidades constantes que nós estamos enfrentando. Então, foram mapeadas tendências, né, globais que vão impactar o Estado nos próximos anos. E elas foram mapeadas em 5 áreas principais, que foi gestão pública, economia, empreendedorismo, educação e saúde. Então, são tendências que são importantes para Alagoas, são importantes para os setores, né, que vão trabalhar. Qualquer cidadão, empresário, gestor público, ele pode se utilizar desse estudo, desse conteúdo de forma estratégica, para se antecipar e propor estratégias mais adequadas para se adaptar às mudanças. Esse documento orientador, ele já está disponível, por exemplo, através de alguma plataforma, para quem não participou do lançamento do evento, mas para que possa ter acesso a essas informações? Isso, então, o lançamento do evento ele também foi transmitido online ontem e vai estar disponível no YouTube, ainda para quem quiser assistir. E as pessoas podem baixar o documento gratuitamente, né, no site www.alagoasprofuturo.com.br. É só fazer o cadastro e vai ter acesso ao conteúdo de forma gratuita. Essas 5 áreas consideradas como prioritárias, como vocês definiram exatamente? Diante de pesquisa de opinião, através de estudos realizados, que são 5 áreas que são consideradas prioritárias para o Estado nesse caso? Então, a gente, quando foi pensar Alagoas, imaginou que ia ser um estudo de uma forma muito ampla, né? Então, baseado no caos que a gente estava vivendo durante a pandemia, essas áreas foram as que se mostraram mais impactadas durante todo esse período. Então, definidas essas áreas, a gente também ouviu 29 especialistas alagoanos para entender como era o contexto local relacionado a isso. Então, a partir dessas pesquisas qualitativas realizadas com eles, é que a gente observou quais eram as dores e necessidades dos setores e começou o estudo necessariamente de tendência a partir disso. Agora, a respeito das necessidades e metodologias utilizadas para a realização da pesquisa, que tipo de metodologia foi utilizada, Renata? Então, inicialmente foi a inovação aberta, né, porque a gente trabalhou com um grupo de pessoas voluntárias, né, então pessoas de diversos segmentos, né, que se proporam a ajudar esse projeto a fazer acontecer. Também a gente utilizou metodologias de estudos do futuro, né, que se chama escaneamento e também pesquisa desk, porque a gente precisa disso para poder mapear as tendências. E também o Design Thinking, que foi uma metodologia que usa a etnografia para ouvir as pessoas de forma qualitativa e traçar perfis. E também a partir dessa metodologia de Design Thinking, a gente gerou um game de personalidades. Então, quem é você perante a mudança? Então, as pessoas também podem fazer, né, esse gamezinho e ver qual é o papel delas no meio disso tudo. Como nós podemos ser, pelo menos inseridos neste perfil de pessoas, de agentes que podem fazer parte dessa mudança, na sua opinião? Então, cada pessoa tem um tipo de perfil e uma personalidade. Então, às vezes, uma pessoa é um iniciador de projeto, então ele tem um perfil para isso. Às vezes, a pessoa é um articulador, ou um patrocinador, ou um executor. Então, meio que você vai descobrir a partir da sua conduta, da sua forma de pensar e da seu posicionamento, né, perante ao mundo, qual é o papel que você pode ter de atuação na mudança. Agora, falando um pouquinho, Renata, de tudo que foi criado e a Agência de Tendências e Inovação Alagoana, que já existe há 4 anos. Vamos falar um pouquinho da agência. O que é que ela pode, por exemplo, ter considerado dentro desse propósito no balanço do evento, no lançamento do evento e agora com a continuidade e com a criação desse documento em papel de serviços relevante ao longo desses 4 anos. Vamos falar um pouquinho da agência. Então, a agência, né, ela já presta esse serviço, principalmente na busca de tendências, né? Então, a gente estuda, traz pedaços do futuro para o presente, a gente detecta as grandes mudanças que estão acontecendo e, a partir daí, a gente entrega, né, para os clientes da gente essa antecipação de futuro para que eles se preparem melhor para o mercado. Então, é assim a atuação da empresa hoje e, a partir dessa expertise, foi que a gente decidiu lançar esse projeto meio com esse propósito mais nobre mesmo, de prestar um serviço para a sociedade alagoana e mostrar um pouco para que as pessoas se antecipem e construam um futuro desejável, né? Que é o que todo mundo quer e que a gente se propõe também. Gostaria de agradecer sua participação de forma antecipada e que você fizesse um chamamento para que as pessoas que nos acompanham nesse momento, que elas possam acessar o site para receber mais informações.
Então, o que é importante, eu acho, principalmente nesse estudo, é que as pessoas se sensibilizem com relação ao futuro e às mudanças que estão acontecendo. Então, esse estudo está disponível no www.alagoasprofuturo.com.br e qualquer pessoa, cidadão, gestor público, empresário, pode utilizar essa informação em benefício próprio e em benefício da sociedade alagoana. Muito bem, Paulane Santos, está aí 5 áreas consideradas prioritárias para o Estado: gestão pública, economia, educação, empreendedorismo e saúde. Pelo menos esses aspectos abordados com o lançamento do evento, que foi realizado ontem, o evento Alagoas para o Futuro, que tem participação aí da agência e que naturalmente traz aspectos e resultados expressivos para um comportamento social, um comportamento econômico e um comportamento de um aspecto geral da nossa sociedade. Eu estou ao lado do Francisco Nogueira, pelas ruas da capital alagoana. Daqui a pouco nós vamos voltar, ainda hoje, nesta sequência do TV Mar News. Até já. A gente volta aqui então no estúdio, gente, e a gente vai tratar de um tema muito delicado e que chama bastante a atenção. É o estelionato afetivo. Já recebendo aqui no nosso estúdio Lavínia Cavalcante, ela que é advogada e vai conversar com a gente a respeito dessa temática. É uma temática realmente muito curiosa, né? E que ainda traz muitos tabus por trás, né? Porque tudo que envolve essa parte afetiva, a gente pisa num terreno um pouco desconhecido, né, Lavínia? Bom dia para você. É verdade, Porlane. Bom dia a todos da TV Mar. Um prazer estar aqui novamente. E realmente, assim, no âmbito afetivo, a própria justiça ela tem muitas dificuldades para poder analisar, averiguar se o que a pessoa está alegando realmente aconteceu. Então, há todo um cuidado, porque cada relação é diferente da outra. Não existe um padrão de afeto, não existe um padrão de relacionamento. Mas, de qualquer maneira, nesse âmbito do estelionato afetivo, o que é o normal nas relações? O normal é que quando você está se relacionando com alguém, iniciando um namoro, um noivado ou até mesmo um casamento, o normal é que os dois contribuam, né? Então, os dois se esforçam juntos para construir uma vida, constituir família, constituir patrimônio, através de um esforço comum, que não precisa ser igualitário, não precisa ser metade de cada um. E todo mundo de boa fé, todo mundo entrega sua alma, seu coração, e ninguém pensa nas coisas ruins que podem acontecer daquele relacionamento, porque a paixão ela domina, a emoção fala mais alto. Mas, infelizmente, o que está acontecendo, até pela carência que as pessoas estão vivendo, né? A gente vive em um momento no mundo em que as pessoas estão cada vez mais distantes, né? Antes, a proximidade, a tecnologia, ela não era tão forte. Então, a gente tinha relações humanas mais fortes, mais fortalecidas e sólidas. E agora, nesse momento de pandemia, né, as pessoas têm utilizado cada vez mais a tecnologia para se comunicar e até mesmo para conhecer outras pessoas por conta dessa situação de isolamento social. Tem crescido por conta disso também o número de estelionato sentimental, estelionato afetivo? Tem crescido, exatamente porque as pessoas não podiam sair de casa, começaram a ficar dentro de casa e a única forma de se comunicar, né, e matar um pouco dessa carência era exatamente através de aplicativos de relacionamento. E aí a gente vem com essa figura, como isso vem crescendo cada vez mais, a gente foi criado na doutrina e na jurisprudência essa figura do estelionato afetivo, porque ela não é prevista exatamente em nenhuma lei específica com esse nome. Existe, porém, no Código Penal, no artigo 171, a figura do estelionato, que normalmente era relacionada às relações comerciais, de negócio, e foi trazida aqui para o âmbito familiar, exatamente por esse aumento que você mencionou, porque percebeu-se pessoas que estavam usando das relações de má fé, induzindo a pessoa a erro exatamente para obter vantagens. Então, assim, promessas de casamento, nós vamos casar, mas eu estou precisando de dinheiro, então você pode pagar tais contas, você pode me dar um empréstimo que depois eu reembolso, depois eu devolvo. E isso vai fazendo com que a pessoa perca suas economias, perca patrimônio, em detrimento do outro e sob a promessa de que o outro vai devolver esse dinheiro. Então, termina muitas vezes ficando na penúria mesmo. E é uma situação muito difícil porque na hora que... E obviamente que, primeiro,
pode se responsabilizar tanto no âmbito penal quanto no âmbito civil, porque pode ser pedido danos morais, danos materiais, tudo que você entregou para aquela pessoa, você pode pedir de volta. Mas existe essa dificuldade pelo que você colocou. Pois é, reconhecer então que você está sendo vítima de estelionato afetivo é bastante difícil, né? É bastante difícil, porque a vítima, ela acredita piamente nas promessas de amor. E normalmente elas são muito fortes. Elas são muito verídicas para aquela pessoa. Então, ela realmente acredita que encontrou a pessoa certa, que a valoriza, que vai passar o resto da vida com aquela pessoa. No entanto, por trás, a pessoa, na verdade, não tem a mesma intenção. Por isso é que termina a gente utilizando o estelionato. Ela tem outras intenções, não é de constituir família, é de oferir vantagens, é de ter benefícios com aquela relação. Então, ela vê aquela pessoa como alguém que ela está enganando. Só que a vítima ela não percebe, porque esse é o problema do erro. E aí, para dificultar ainda mais, como ela sempre promete que vai devolver, a vítima fica nessa esperança. Se a vítima vai procurar o judiciário, o que o agente ele alega é que, na verdade, ela deu querendo, deu por amor, deu como um presente, deu porque gostava dele, e então não pode devolver aquilo que foi dado de presente, como se fosse uma doação. Então, isso é uma dificuldade muito grande, por isso que é importante que a vítima, ela se encha de provas. Pois é difícil reconhecer, mas se a vítima consegue, então, virar essa chave, reconhecer que está sendo vítima de estelionato afetivo, ela tem como recorrer na justiça. Eu queria, então, que você pudesse passar o passo a passo mesmo. Perfeito. Então, realmente, esse empoderamento, essa consciência, ela vai ser indispensável para a pessoa perceber. Se possível, né, quem está ouvindo a gente aqui, não deixar que chegue no momento de você realmente ficar na penúria, porque normalmente é isso que acontece. A vítima ela só reconhece quando não tem mais dinheiro e começa a cobrar aqueles valores dados, né, sob a promessa do reembolso. E aí é quando a relação acaba, e é quando normalmente a vítima percebe. E isso quem está ouvindo a gente, se puder já se atentar, se estiver numa relação parecida, já se atenta para isso. Porque quando a vítima começa a cobrar a devolução, normalmente acaba o relacionamento. Então, essa virada de chave, como você falou, é muito importante. Depois disso, se possível, é continuar produzindo prova. Não se deixar dominar pela raiva, produzir prova para poder buscar o judiciário de uma maneira forte, né? Sem ser só com alegações emocionais. Então, com provas de que você realmente transferiu dinheiro, com provas de que a pessoa dizia que ia devolver, ou dizia que ia casar, que ia devolver depois do casamento. Enfim, uma série de situações. Então, você procura um advogado, seja público ou particular, para poder fazer esse pedido. Também você pode fazer um boletim de ocorrência, isso o seu advogado vai lhe orientar, e também pedir tanto danos materiais, que é a devolução do dinheiro, como danos morais também. A Justiça ela vem concedendo, inclusive num caso recente desse mês, ela concedeu R$10 mil a título de danos morais, fora a devolução dos valores pagos. Então, assim, é algo que já vem sendo decidido. Mas o essencial é essa produção de prova. Pois é, inclusive pegar provas que a pessoa pedia também, não é isso? Isso, perfeito. Porque eles são muito ardis, né? Eles têm toda uma técnica, vamos dizer assim. Então, normalmente eles pedem por telefone para não ficar registrado, por exemplo, por WhatsApp ou por áudio. E aí, eles só pegam a resposta da pessoa dizendo, olha, transferi o dinheiro transferi aquele dinheiro que você falou. E isso, na verdade, termina sendo muito prejudicial para a vítima, porque ela não vai ter a prova de que houve o pedido sobre a promessa de reembolso. Então, isso precisa estar bem provado, de que ela não foi um presente, que tudo foi feito por um motivo, que é aquela relação amorosa, a promessa de devolução ou a promessa de um casamento futuro.
Pois é, e vale a gente lembrar também que a gente já estava conversando aqui, gente, nos bastidores, que geralmente isso acontece via WhatsApp, via aplicativos de mensagem, mas também é um tipo de relação, né, Lavínia, que pode acontecer também presencialmente, né? Perfeito. É uma situação que todo mundo pode ser vítima. Tanto quem tem um relacionamento presencial, o virtual é muito mais comum. Na verdade, a maior parte dos casos que vão para a justiça é exatamente nos relacionamentos virtuais. Por exemplo, tem uma situação, um julgamento, acho que do Rio de Janeiro, que pelo Tinder a pessoa dizia, olha, a gente não vai se conhecer até se casar, vamos se preservar. Mas, tipo, 2 dias depois ela pedia dinheiro. Eu sou seu noivo, estou precisando de dinheiro, me empreste. E eles nunca nem se conheceram. Mas tanto pode acontecer em relações físicas normais, de pouco tempo, de muito tempo. Relações duradouras também acontece isso. Também pode acontecer com homens, mulheres, homens serem vítimas, mulheres serem vítimas. Existe até uma figura chamada de Sugar Daddy, né? O Sugar Mommy, que são pessoas mais velhas, que geralmente são as vítimas, mas os novos também podem ser. E elas terminam fazendo, quando você é um sugar daddy, com essa consciência, tipo, eu estou bancando tudo porque eu tenho interesse. E há uma transparência de que essa relação ela é interessante para os dois, não tem problema nenhum. O problema é exatamente você se valer, tipo, a pessoa pede para você. Uhum. E aí você dá sob o argumento, sobre algum motivo, tipo, não, eu vou lhe dar porque a gente vai casar, eu vou lhe dar porque você vai me devolver. Esse é o estelionato, sabe? Essa é a diferença para um sugar daddy ou para uma sugar mommy, sabe? Uhum. Pois é, fica aí a dica então para você que de repente conhece alguém ou esteja passando por essa situação. Ainda não está prevista lei, como você bem disse, mas é possível então a pessoa também não sair tão lesada nessa situação, não é isso? Isso, né? A vítima, ela já foi vítima do sentimental, ela já se sente enganada e lesada. Uhum. Emocionalmente falando, de todas aquelas expectativas. Então, o ideal é que realmente, pelo menos no âmbito financeiro, ela corra atrás, até para poder essa pessoa pensar 2 vezes antes de fazer novas vítimas, até para que outras pessoas sejam alertadas desse tipo de situação e também não caiam no mesmo tipo de golpe. Pois é, como você bem disse, um estelionatário sentimental, ele faz vítimas, não é apenas uma. Então, terminou aquele relacionamento, ele recorre a outra pessoa para fazer uma outra vítima. Exatamente. E nessa nossa sociedade carente, é muito fácil conseguir vítimas e geralmente eles nem terminam um relacionamento. Eles têm várias vítimas ao mesmo tempo, ou então antes de terminar um relacionamento, eles já começam a fazer uma nova vítima. Exatamente por essa carência das pessoas, acreditar, né, com a boa fé de que aquela pessoa é a pessoa certa e acreditar nas promessas. E é isso que configura o estelionato afetivo. É exatamente induzir alguém a erro para auferir vantagens ilícitas, né? Uhum. Muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bom? Obrigada a vocês. E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações. Não sai daí.